O poder aeroespacial tem se mostrado cada vez mais importante para se atingir o objetivo numa guerra moderna. Mas como é realizado o planejamento das operações em um comando conjunto? Hoje, o canal Aviação Militar explicará o planejamento de uma campanha militar, conforme a doutrina das principais forças armadas do mundo. Esse vídeo é de alta complexidade, uma vez que aborda conhecimento visto nas escolas militares de altos estudos ao longo de alguns meses, condensados em poucos minutos aqui neste episódio. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Fazendo isso, estarão contribuindo para a produção de mais conteúdo sobre o poder aeroespacial. Quando assistimos imagens de ataques aéreos em um conflito, avanço das tropas terrestres, ou mesmo operação anfíbia, não sabemos o que está por trás dessas ações e quais os efeitos buscados com as mesmas, e de que forma eles contribuem com a operação conjunta que se desenvolve. O planejamento das operações aéreas é um misto de ciência e arte operacional, e está intimamente ligado ao planejamento conjunto das operações. Uma vez estabelecida uma crise entre duas nações, em que se esgotam todos os esforços políticos e diplomáticos para a solução do conflito, o poder político decide pelo emprego do poder militar, para que uma visão do que se espera ao final do conflito armado seja atingida por meio dessa operação militar. Essa fotografia do futuro que se espera é o que chamamos de estado final desejado, o qual é definido pelo nível político e estratégico e é entregue ao comandante designado para a solução desse problema militar. Tudo começa com um desenho operacional, em que o comandante do teatro de operações designado traça um esboço do planejamento, ainda em nível conceitual, identificando os principais atores e os relacionamentos que permitem o melhor entendimento do problema a ser resolvido, quando são traçadas as principais linhas de operação que podem conduzir ao atingimento do estado final desejado. Podemos ver um exemplo de um simples diagrama de relações que auxilia o comandante a pensar soluções militares possíveis para a resolução do problema. Todas as ações devem convergir para esse estado final desejado estipulado, que, uma vez atingido, considera-se que a missão foi cumprida pelo poder militar. O não cumprimento de um estado final desejado estipulado no início dessa campanha pode levar ao fracasso da operação militar. Um clássico exemplo foi na Guerra da Coreia, quando o nível político estipulou como estado final desejado apenas o restabelecimento da Coreia do Sul até o paralelo 38 e o enfraquecimento do poder militar norte-coreano, o qual foi atingido no meio da guerra. Porém, o objetivo da guerra foi mudado para a aniquilação dos exércitos norte-coreanos e invasão do norte do país. E como sabemos o resto da história, com o apoio da China, a Coreia do Norte começou a derrotar os exércitos do Sul e avançar novamente em direção a Seul, forçando um armistício desfavorável ao que já havia sido conquistado inicialmente. Uma vez definido o problema a ser enfrentado pelo comandante do teatro de operações e seu Estado-Maior, começam os planejamentos conjuntos, visando uma sinergia entre as forças componentes e definindo o tempo e espaço das ações. Normalmente, compõe um comando conjunto no teatro de operações uma força aérea componente, uma força terrestre componente, uma força naval, forças especiais conjuntas, força cibernética e quaisquer outros comandos nesse mesmo nível que sejam necessários para o atingimento dos objetivos da campanha militar. Com o estabelecimento de uma força aérea componente, sua estrutura e os meios adjudicados para cumprir essa missão, o comandante da FAC conduz o planejamento das operações aéreas, conforme o planejamento do comando conjunto, contribuindo da melhor maneira para o atingimento dos objetivos da campanha militar, explorando as principais características do poder aeroespacial, que distingue dos demais poderes militares, tais como velocidade,
penetração, alcance e precisão. Mas isso será o tema para o próximo vídeo do canal, complementando esse conteúdo sobre o planejamento conjunto. O planejamento conjunto inicia-se pelo Estado-Maior Operacional, constituído por militares e especialistas das forças componentes, e passa por 7 passos. Iniciação do planejamento, análise da missão, desenvolvimento das linhas de ação, análise das linhas de ação e jogos de guerra, comparação das LA, aprovação das LA, desenvolvimento dos planos e ordens. O detalhamento do que é observado em cada item será comentado no segundo vídeo, quando será abordado o planejamento das operações aéreas. Uma vez finalizados os planos e distribuídos para as demais forças componentes, estas deverão ajustar seus planejamentos para melhor cumprirem os objetivos da campanha conjunta e preparar as ordens específicas e planos para as demais unidades. Quando então inicia-se a fase de execução, com todos os esforços sendo concentrados de maneira sinérgica para que o estado final desejado seja atingido, principalmente contra os centros de gravidade inimigos, levantados minuciosamente durante a fase de planejamento. Conforme as ações militares vão se desenvolvendo, um ciclo constante de ordens e avaliações é seguido, e que podem demandar atualizações dos planejamentos principais, até que o conflito se encerre, ou por rendição de uma das partes, ou por atingimento dos objetivos da campanha. A partir de então, inicia-se uma fase de retraimento e estabilização, e que muitas vezes podem causar inúmeros problemas caso não forem bem restabelecidos, como por exemplo na Guerra do Iraque, que até hoje não houve uma estabilização adequada. Agora podemos ter uma ideia do esforço de planejamento e organização necessários antes que a primeira bomba atinja o território inimigo. E não é apenas decolar e lançar o armamento em qualquer alvo que vai garantir o sucesso no emprego do poder militar. Isso é o que diferencia forças profissionais de amadoras. Chegamos ao final de mais um conteúdo. Aguardem o complemento sobre o planejamento das operações aéreas. Contamos com sua curtida e inscrição. Obrigado e até o próximo vídeo.